Em poder sentar, irmãos, vamos orar neste momento, pedindo a graça do Senhor para que Ele nos fale. Senhor Santo e bendito, nós nos encontramos diante do Senhor, onde Tua lei agora será exposta. E te convidamos, Senhor, em Tua soberania, para que a Tua iluminação, ó Deus, ela esteja em nós, também sobre o Teu povo, ó Deus, para que não somente o Senhor fale, mas para que também o Teu povo te ouça e a glória seja Tua, ó Deus. É assim que nós esperamos, porque o Senhor é quem inspirou Moisés, e é o Senhor, ó Deus, com o mesmo Espírito que pode nos iluminar, que pode nos ensinar, Senhor, porque Tu não és somente aquele que instrui, mas é também, ó Deus, aquele que interpreta a Tua própria palavra. Portanto, Senhor, seja o nosso auxílio, o auxílio do Teu povo, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, uma das coisas que aprecio quando viajo a lugares diferentes é observar as grandes construções notáveis dos homens. Não falo do palácio em Machu Picchu, no Panternon, no Taj Mahal, nas pirâmides do Egito, lugares que talvez, penso que nunca visitarei. Mas grandes metrópoles do Brasil, no Brasil, na verdade, também carregam muitas belezas arquitetônicas, igrejas, palácios, prefeituras, faculdades, sejam elas antigas ou modernas. É deslumbrante ver a capacidade humana de produzir coisas tão belas, notáveis, extravagantes, sofisticadas. Entretanto, irmãos, ainda que tenhamos inúmeras construções no nosso mundo, nada se compara ao tabernáculo. Ele não era uma construção monumental, nem ostentava a grandiosidade dos projetos atuais, mas tinha algo que nenhuma outra construção possui. Foi idealizado pela mente da mente mais sábia do universo, o próprio Deus Todo-Poderoso. A planta, o padrão, o design e cada detalhe, minucioso detalhe, foram traçados pelos céus de modo perfeito e completo, sem a necessidade de retoques, de acréscimos, de correções. Porque ali, irmão, seria a habitação do Senhor no meio do seu povo. E qual era o propósito disso? Claro, irmãos, ensinar sobre a salvação. O tabernáculo, ele estava sendo construído para ensinar sobre a redenção. Então, cada parte do tabernáculo possuía um significado profético, apontava para algo, lógico, redentor, de forma tipológica. E hoje nós voltaremos nossa atenção para dois elementos centrais dessa construção: a Arca da Aliança e o propiciatório. A arca, símbolo da presença divina. O propiciatório fazia parte da arca, símbolo da misericórdia de Deus. Claro, irmãos, diante disso, o tema de hoje não poderia ser outro. O Deus que habita com o seu povo é misericordioso. E nós vemos isso a partir do próprio texto. Vejamos em primeiro lugar, por exemplo, o que diz o verso 9 do capítulo 25 de Êxodo. Segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Como toda construção, sabemos bem, irmãos, é preciso uma planta, um desenho, um protótipo. E Deus está aqui nos mostrando que Ele tinha um modelo para o empreendimento de sua morada. E Moisés, claro, está sendo convocado para construir conforme o Senhor tem ordenado. E veremos, irmãos, como estamos vendo já introdutoriamente, que todos os detalhes foram minuciosamente dados por Deus durante 40 dias em que Moisés passou na presença do Senhor. E existe uma razão para isso, claro que sim, meus irmãos. Nós estamos falando, óbvio,
como o texto tem enfatizado, de um lugar que será usado para adoração ao Senhor, logo todo esse empreendimento ele deve estar cheio de significados que tanto revelam o caráter de Deus, como também revelam o nosso relacionamento com Ele. E, em termos gerais, irmãos, quando se fala do tabernáculo, nós recordamos, claro, e vocês sabem muito bem, que ele era dividido em 2 espaços. O espaço eterno era designado ou chamado pelo Senhor como lugar santo, continha um castiçal de ouro, um altar para incenso e uma mesa de pão. No espaço interior, nós temos o lugar chamado de Santíssimo, ou em muitos momentos chamado de lugar santo dos santos. Por quê? Porque era o espaço sagrado em que abrigava a arca da aliança do Senhor. E é justamente no santo dos santos que está o simbolismo de sua presença, conforme o Senhor prometeu a Moisés. Veja o verso 8, o que antecede: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora, irmãos, que interessante, porque lembre-se que Israel sempre contou com a presença divina. Israel sempre experimentou que Deus estaria lá com eles, e os eventos do Monte Sinai mostram isso: relâmpagos, trovões, nuvens por todos os lados. Israel teve a oportunidade de ver a Deus desde quando saiu do Egito. Mas o interessante, irmãos, é que com esse empreendimento, Deus está dizendo que vai estar mais perto do seu povo, vai estar mais íntimo do seu povo. Então, quando se questionassem se Deus ainda estava com eles, bastaria que eles olhassem para a tenda e eles veriam: Deus está entre nós. E como ela é uma tenda móvel, um tabernáculo móvel, sempre que o povo se deslocasse, porque isso haverá de acontecer mais para frente, porque Israel está peregrinando em terra prometida, mas ainda assim, ainda que eles se deslocassem, eles desmontariam a tenda e carregariam com eles, ou seja, ainda que eles andassem, era prova de que Deus estava com eles. Ou seja, Deus está mais íntimo do seu povo e mostrando que estaria com eles por onde quer que eles fossem. Interessante, irmãos, porque esse é um evento que aponta para um elemento muito maior. O tabernáculo era a casa de Deus, símbolo de sua presença íntima nos termos de uma aliança nova. Mas, como falamos, existem significados, e esses significados eles redundam numa única estrutura, numa única pessoa, que é Cristo. Cristo é a presença de Deus mais íntima possível. Esse é o testemunho das Escrituras. Ora, segundo o evangelista João, o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega habitar aí é a mesma para tabernáculo. Ele tabernaculou. Ou seja, o próprio autor joanino, ele estabelece uma ligação entre o tabernáculo de Êxodo e Cristo. Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus. Só que não há tendas, mas um corpo de carne e osso. Por isso, irmãos, ele responde uma indagação de Filipe da seguinte forma. Abra rapidamente comigo João 14, verso 8 e 9. João 14, verso 8 e 9. Fica no Novo Testamento, João, tá? Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Irmãos, quem nega a Cristo
longe está de Deus. Mas quem encontra Cristo vê a Deus, porque Ele é o tabernáculo do Senhor. Isso nos faz pensar automaticamente sobre o romanismo e suas tendas pueris. Ora, não é isto que são os santos? Tabernáculos que Deus não construiu? Quão horrível, irmãos, será o juízo final para aqueles que tentaram encontrar Deus por meio de casebres construídos e ornamentados pelos homens. Agora, quanto a nós, esse é um consolo glorioso. Ora, por vezes, irmãos, percebemos ou achamos que somos viajantes solitários e nos desesperamos. Por quê? Porque ficamos procurando um tabernáculo, uma forma de ver que Deus está conosco, mas a Escritura está dizendo também que Ele está aqui. Ele é chamado de Emanuel, ou seja, Ele é o Deus conosco, claro, irmãos, não fisicamente, mas espiritualmente dentro do seu povo, dentro de você. Ora, essa é a linguagem bíblica. Paulo diz que Ele habita no vosso coração pela fé, aos Efésios capítulo 3, verso 17. Aos Colossenses, no capítulo 1, verso 27, ele diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Portanto, irmãos, as Escrituras vão nos mostrar que nós não precisamos mais de um tabernáculo, pois Paulo diz que nós, os crentes, somos a casa de Deus, ou seja, o edifício espiritual que Deus constrói, tendo a si mesmo como alicerce, conforme Paulo escreve também aos Efésios no capítulo 2, e sendo o nosso próprio corpo um templo do Deus vivo. Se Israel tinha uma tenda, nós temos Cristo em nós. Nós somos a casa de Deus. E Ele prometeu estar conosco. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem tipológica expressa deste tabernáculo, que Deus não só estaria com Israel, mas promete ao seu povo estar com ele, e se cumpre no seu grande propósito, Cristo, que não somente tabernaculou, mas agora reside no meio do seu povo como sinal da presença divina. Agora, isso é só uma abertura, porque os ensinos aqui têm muito a nos dizer, e claro, a preferência de Deus em construir logo a arca mostra a sua importância dentro do tabernáculo, e justamente pelo fato de que era o lugar em que Ele iria se revelar ao seu povo. Veja o verso 15, 10 a 15 do capítulo de número 25. Veja o que diz o texto. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 metro de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora, e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos dessas pelas argolas dos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela, e você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Irmãos, o Senhor ordena que Moisés construa uma arca. Essa arca, irmãos, arca da aliança, era uma caixa retangular de madeira simples, como nós estamos vendo, né? Porque a NAA prefere traduzir os côvados e etc. Em média 1,10 metro de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura.
No topo dela havia uma moldura, conforme o Senhor descreve, e tudo era coberto de puro ouro. Era um ouro claro, refinado, para remover qualquer impureza. E o Senhor ordena, veja a preocupação do Senhor, a arca, que ela contenha 4 pés, impedindo que ela ficasse tocando no chão. Enquanto que o Senhor pede que 4 argolas sejam soldadas, 2 de cada lado, que serviam para transportá-las. E o Senhor diz, não podem ser removidas, né? A razão para isso era muito simples. O Senhor está dizendo aqui, fica mais claro no decorrer da revelação, é que tocar na arca significava a morte. Por isso, as varas não poderiam ser tiradas. Claro, irmãos, não que ela tivesse algo mágico como no filme Os Caçadores da Arca Perdida, né, com Harrison Ford como o Indiana Jones. Sim, porque Deus já está ensinando que aquela arca era o lugar onde Deus estaria, onde Deus visitaria o seu povo, era o lugar de sua presença. E claro, deveria ser tratado como tal. Portanto, não podia ser tocada. E vocês lembram bem, Uzá, bem intencionado, tocou e morreu, conforme 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 a 7. E aqui, irmãos, um aprendizado óbvio, em dias onde as coisas santas são desprezadas, onde elas perderam o significado, nós devemos aprender uma coisa importante, a forma como o Senhor, Ele trata as coisas santas, e nós não podemos brincar com as coisas santas e não tratá-las com desleixo. Quando aqui chegamos, irmãos, devemos lembrar que estamos diante da presença de Deus. Quando nós chegarmos aqui, devemos entender que nós estamos diante de Deus e devemos nos comportar como tal, com reverência, inclusive ensinando nossas crianças que elas não estão em casa, que elas estão diante de Deus, e nós devemos tratar com reverência as coisas santas. Porque neste mundo, irmão, em que nós estamos vivendo, as coisas santas estão sendo banalizadas e nós muitas vezes estamos acompanhando esse pensamento e estamos tratando as coisas que Deus nos revela e ordena com banalidade. E isso mostra que Deus se manifesta em santidade também pelas coisas que Ele ordena. E profanar aquilo que é santo é um pecado grave diante do Senhor. E Ele não poupa ninguém. O exemplo está, Uzá tocou na arca, bem intencionado, e Deus matou. Todavia, irmãos, esse também é um lembrete. Veja, a arca tem todo esse aparato, ouro, argolas, varas, ninguém pode tocar. Claro, irmãos, porque Deus também está nos chamando para um elemento importante. Ali, Deus iria se apresentar ao povo. E óbvio, Deus está chamando seu povo à santidade. Isso permeia a Escritura, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Paulo escreve a epístola dele aos Efésios, no capítulo 1, 4, diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. O mesmo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, verso 7, diz, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. O mesmo Paulo escreve aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 7, verso 1, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos,
por meio da presença do Espírito que reside em nós, Cristo reside em nós, porque nós somos santuários de Deus, tabernáculo para Deus. Lembre-se, quando você peca com o seu corpo, você profana o tabernáculo do Senhor. Profana a presença santa de Deus em você. Por isso que Deus está tendo a preocupação de destruir o seu povo quanto a isso. E claro, irmãos, a arca é algo fantástico, né? E você percebe essa preocupação do Senhor justamente pelos detalhes que ela tem apresentado, né? Principalmente o que está acima da arca, porque a arca aqui, que ele fala das medidas de uma caixa, mas ele agora vai falar sobre o seu aspecto que está na cobertura da arca, que compreende os versos 16 até os versos 22. Acompanhe comigo, veja. Faça também um propiciatório de ouro puro, verso 16 melhor, e você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Faça também um propiciatório de ouro puro de 1,10 metros de comprimento e 66 centímetros de largura. Prestem atenção. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloca o testemunho que eu lhe darei, que foi o que ele falou no verso 16. Ali, eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Irmãos, que imagem fantástica. Eu tentei desenhar isso lá em casa da melhor maneira possível, porque aqui tem algo fantástico. Primeiro, querubins aqui são anjos especiais. Esses anjos são mencionados mais de 100 vezes no Antigo Testamento, e eles têm o seu primeiro registro em Gênesis justamente 3. Eles são encarregados pelo Senhor de vigiar o caminho para a árvore da vida. Ou seja, essa é uma das características desses anjos, que eles na presença de Deus estão, e eles negam qualquer coisa que tenha que acessar, ou que vá acessar a presença de Deus, que não seja santa. Eles estão ali para evitar que aquilo que não seja santo venha a ter acesso a Deus. Só que, irmãos, chama a atenção o fato dos autores sagrados revelarem que Deus está assentado num trono que está acima dos querubins. O salmista escreve: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Semelhantemente, o rei Ezequias orou: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Isto é, irmãos, se vocês lembrarem bem, Deus tem muitos títulos nas Escrituras, e um deles é: Deus é aquele que está entronizado entre os querubins. Ou seja, isso mostra, irmãos, que a Arca da Aliança, embora sendo fisicamente construída, mas tudo aquilo que estava sendo ordenado está apontando para uma cena no céu, onde Deus está cercado
dos seus santos anjos. Os querubins, então, colocados na arca, representam os anjos ardentes debaixo do trono de Deus. E claro, eles estavam ali, embora sem aparência, protegendo a arca. E aí imaginem a arca, os querubins voltados, e acima deles será preenchido pela presença divina. Então eles estão curvados para não olharem para o Senhor, mas simplesmente olharem para a arca com reverência e temor. E esse seria o lugar que Deus encontraria Moisés. Veja Números, verso 7, ou capítulo 7, verso 89. Números. Você passa um pouquinho. Número 7, verso 89. Olha o que é que acontecia lá. Número 7, 89. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, veja como ela é chamada aqui. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim lhe falava. Observem, irmãos, esse era o propósito do tabernáculo: obter acesso a Deus, que estava entronizado acima dos querubins. Não esqueçam dessa imagem. A tampa do propiciatório, os querubins curvados, e acima deles vinha a presença de Deus. Só que vocês devem lembrar bem, como falei, que a arca também recebe as tábuas da lei, por isso que ela é chamada nas Escrituras também de a arca da aliança. Por quê? Porque continha os termos do relacionamento do Senhor com Israel. Então, se os querubins ficavam abaixo do trono de Deus, onde Deus se revelava, se eles estão abaixo, então acima está o trono de Deus. E logicamente a Escritura descreve que a arca é o estrado dos seus pés. A lei então estava diante do Senhor. E é claro, irmãos, que a Bíblia assim descreve. Veja, o salmista, Salmo 132, diz assim: quando o povo subia para adorar em Jerusalém, cantava: entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Ou seja, a arca também representava de Deus em sua posição gloriosa aos seus pés. E é nele que Moisés deposita a aliança, no estrado dos seus pés. Isso, óbvio, irmãos, tanto para declarar a fidelidade divina, lembre-se que Deus está no relacionamento pactual, como também ameaçar a infidelidade do povo. A lei estava lá para mostrar ao povo sua obrigação diante de Deus. Não era somente um compromisso de Deus, mas era um compromisso também que o seu povo havia firmado. Lembre-se que o povo disse: tudo o que o Senhor ordenou faremos. Por isso que a lei estava lá, nos pés do Senhor. Só que sabemos bem, irmãos, diferente de nós, né? O povo era incapaz de obedecer perfeitamente os termos da aliança. A gente já viu no decorrer do tempo, pela própria experiência do povo, pela rebeldia do povo, que ele não seria capaz de cumprir perfeitamente. Assim, a lei então, irmãos, ela não podia salvá-los
mas vinha justamente para denunciar os seus pecados. E aí isso nos leva à tampa da arca, o propiciatório. Alguns autores, Lutero gostava de usar essa expressão, e eu achei maravilhosa. Alguns chamam de a sede da misericórdia, por ser o lugar em que a misericórdia ela era encontrada, ou seja, o perdão dos pecados. Você lembra bem que Deus vai ensinar, instruir Moisés com relação às atividades concernentes à tampa, que era usada uma vez ao ano, no dia da expiação, para justamente expiar os pecados. Em Levítico 16 vai nos mostrar que era oferecido sacrifício pelo sacerdote e também sacrifício de animais pelo pecado do povo, ou seja, era a proteção contra a ira de Deus, a tampa do propiciatório. Qual a imagem, então, irmãos, que temos? Os querubins curvados, olhando para a tampa do propiciatório, não olhando para o Senhor, que estão debaixo do trono de Deus, na qual Deus está assentado, e os seus pés estão ali com sua lei diante dele, mostrando também a violação do seu povo. Então, quando Deus descia para se revelar e falar ao seu povo, ele não via a lei, ele viu o sangue no propiciatório. Ele não enxergava os mandamentos, ele enxergava que alguém morreu para aplacar a sua ira, e ele não via a sua lei. Então, não era somente o encontro com Deus, mas era também um encontro com sua misericórdia. Deus não tratava o seu povo com ira, porque um sangue havia sido derramado. Então, meus irmãos, Deus está no trono, abaixo dele estão os querubins, proibindo que o profano se aproxime, enquanto nós estamos o quê? Violando a sua lei. E essa é uma coisa importante, irmãos, porque se você é um cristão genuíno, se Cristo habita em você, se o Espírito Santo habita em você, e você tem lutado contra o pecado, ainda assim, é dessa forma que nós nos sentimos profanos, desobedientes, indignos da presença de Deus. E o pecado gera isso em nós, a sensação de que a qualquer momento nós seremos feridos, a qualquer momento a ira divina nos encontrará. E de fato, irmãos, devemos entender que o pecado nos afasta de Deus. Quando falamos sobre não profanar as coisas santas, uma das coisas que estão fazendo nos dias de hoje, nas igrejas ditas evangélicas, é tirar o verdadeiro significado do pecado, do quanto Deus se ofende. E nós muitas vezes tratamos o pecado como fosse algo simplório, uma topada, uma dengue, uma chikungunya. As Escrituras, irmãos, tratam o pecado como uma ofensa a Deus, como uma agressão à sua santidade, como um ataque à sua pureza. E nós muitas vezes queremos massagear a nossa consciência, achando que os pecados não são tão graves assim. São, e o fato é, Deus não mantém relacionamento com aqueles que não obedecem a Ele, porque o pecado afasta o pecador de Deus. Mas, irmãos, a presença de Cristo em nós também é a lembrança da sua misericórdia. Porque antes de morar em nós, Ele estava
oferecendo a si mesmo como um sacrifício aceitável a Deus. E sabemos, foi um sacrifício sangrento, mas perfeito, definitivo. Como o próprio autor aos Hebreus chega a dizer, pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez só. Ele derramou o seu sangue no propiciatório, o sangue perfeito para obter redenção. E o autor chega a dizer, não existe misericórdia sem sangue na sede da misericórdia. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. E é justamente, irmãos, a cruz, onde Jesus derramou seu próprio sangue por nossos pecados. João diz, nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A cruz é o lugar onde encontramos misericórdia. São as varas que levantaram a arca santa, na qual o sangue estaria sendo derramado. Claro, irmãos, a cruz é o lugar onde você pode encontrar misericórdia. Não só você, mas todos os pecadores podem encontrar misericórdia. Claro, irmãos, era isso que Deus estava ensinando ao seu povo e nos ensina. Um sangue foi derramado para que nós tivéssemos acesso a Deus. Óbvio, irmãos, que o que significa para nós, assim, em termos da luta contra o pecado? Primeiro, que nós não lutamos sozinhos. O mesmo Cristo que, sabendo de nossa debilidade, morre por nós, é aquele que vive em nós no seu Espírito. É aquele que está com o seu povo. Então, claro, Ele não somente nos perdoa, mas nos capacita a mortificar o pecado diariamente. E é isso que Paulo diz à igreja da Galácia. Vivam pelo Espírito, e vocês não satisfarão mais as obras da carne. Claro, irmãos, mas ainda assim somos pecadores. E o que ele nos ensina é que não há pecado tão forte que o sangue de Cristo não possa vencer. Não há pecado em seu tamanho, dimensão, gravidade, que o sangue de Cristo não possa vencer. Então, quando o pecado tenta nos aprisionar novamente, nos fazer escravos, nós precisamos olhar para o propiciatório, para a cruz, para lembrar que a dívida já foi paga. A ira já foi aplacada. A condenação já foi removida. E como diz Paulo no capítulo 6, nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas da graça. Terceiro, que a misericórdia de Deus, irmãos, deve nos mover a odiar o pecado. O Deus Santo, eterno, em glória, teve que pagar o preço para recebermos misericórdia. E quem contemplou o custo da expiação jamais pode tratar o pecado com leveza. Cada pensamento impuro, cada mentira, cada orgulho, cada divisão, cada prostituição, cada adultério, cada roubo, cada furto, tudo isso custou o sangue precioso de Cristo. Ele teve que morrer por todos esses pecados.
E se Ele derramou o seu sangue para nos libertar, como nós poderíamos, irmãos, fazer as pazes com aquilo que o levou à cruz? Como podemos, irmãos, viver no pecado se esse mesmo pecado foi o motivo de Cristo ter morrido? Por fim, irmãos, a cruz nos lembra que a vitória é certa. O sangue no propiciatório mostrava ao povo o seu perdão e a graça permanente. Não negamos, irmãos, nossa luta é real e muitas vezes dolorosa, mas ela já se dá em terreno conquistado, porque Cristo venceu o pecado, a morte e o diabo. Portanto, todo esforço de santificação não é para conquistar um favor ainda incerto, mas para viver à altura da misericórdia que já nos alcançou. Assim, cada vez que o pecado bater a sua porta, corra para a cruz, corra para Cristo, porque ali você vai encontrar força, perdão, esperança. E a cruz não é somente uma promessa de salvação, mas também é uma promessa de que Ele haverá de nos sustentar em todas as nossas lutas diárias, com o seu poder, claro. Portanto, irmãos, finalizo este sermão. A gente não precisa mais de tabernáculos. Nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para o sangue derramado e nos lembrar que Deus não somente está conosco, mas que também as suas misericórdias nos assistem. Por isso, irmãos, nenhum empreendimento, por mais belo que seja, pode superar o madeiro manchado com o sangue do Cordeiro. Essa foi a maior obra de todos os tempos. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, ó Deus, que o Senhor tem nos assistido, pelas tuas palavras santas, Senhor, que nos cercam. E obrigado por estar conosco, ó Deus, neste mundo em que quer nos ensinar que estamos sós, mas também, Senhor, por estar conosco em misericórdia, nos tratando como perdoados, ó Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo. Amém.